Muito bom, gente. Começa agora mais novamente, nosso papo, nossa conversa aqui dentro da live, que é o Cotidianamente. Estou me preparando aqui porque quero finalizar com você o capítulo 5. Hoje é o que nós faremos. Vamos finalizar o capítulo 5. Na tela está aí a capa do nosso livro, do livro que a editora Ultimato gentilmente nos ofereceu e que está servindo para essa conversa, pelo menos como eu já disse até antes de começar aqui o nosso quadro, a resposta das pessoas tem sido positiva, porque é um assunto que faz parte da vida de todo mundo, mas a gente pouco se fala sobre isso, né? Pouco fala sobre isso. Cultura, a influência, a importância, o link entre fé e cultura pop existe. Está aí nos arquivos das nossas lives esse material todo para te ajudar. Eu já vou jogar na tela o nosso PPT. Deixa eu tirar esse livro aqui e jogar na tela para você o PPT, aí o slide, digamos assim, para que a gente converse sobre esse capítulo 5. Bom, no capítulo 5, o tema é jornalismo. Muito legal, já falamos sobre cinema, falando sobre jornalismo. E já lemos juntos aqui as conversas aqui do autor sobre esse tema, falando sobre a tendência ou compreendendo as tendências, as novidades, o que o jornalismo traz pra gente e as prioridades. Foi bem bacana, conversa que nós tivemos semana passada, recomendo que você encontre essa sequência no vídeo anterior, né? Hoje a gente entra falando sobre valores embutidos. O que quer dizer? O que o autor quer falar a respeito disso? Deixa eu baixar um pouquinho esse áudio aqui para a gente poder conversar mais tranquilamente. Bom, ele quer dizer o seguinte, que não existe jornalismo isento, a gente já sabe, e que muitas vezes, mesmo em ações, mesmo em materiais como biografias ou entrevistas, nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos lendo. Por quê? Porque geralmente nas entrevistas ou nas biografias, o pensamento que nós temos é que não haverá nenhum direcionamento. Não é? Não. O jornalista não pode influenciar, não pode me influenciar, porque é só uma entrevista. É o que nós achamos. A pessoa está só respondendo perguntas, né? Então, jornalismo que contempla esse tipo de situação, acho que ele não pode me influenciar, não pode ter um viés, não pode ter uma influência naquilo que está sendo dito. Mas não é verdade. Nós não podemos esquecer que quem faz as perguntas, diz o Steve Turner, escolhe antecipadamente, pode muito bem direcionar a conversa. Por isso que ele chama esse ponto do capítulo 5 de valores embutidos. Nós devemos tomar cuidado com tudo que nós vemos, com tudo que nós lemos. Por quê? Porque quem coordena a coisa, quem prepara a coisa, pode sim, ainda que seja uma entrevista, direcionar aquilo que está sendo dito. Além disso, o resumo de uma conversa, uma entrevista às vezes dura muito tempo, e para que aquela conversa seja editada para um blog, para um site, para um vídeo, alguém escolhe o que vai para o ar, né? Tira essa parte aqui, coloca essa parte ali, exatamente. É o que nós chamamos de edição, não é? Isso é feito para que se caiba dentro do espaço determinado. Isso traz com certeza uma possibilidade de manipulação. Então o Steve Turner está dizendo, tome cuidado com tudo que você vê, com tudo que você lê, porque frequentemente tem alguma coisa acontecendo por ali. Outro ponto é que toda entrevista ou toda biografia apresenta a visão do entrevistador a respeito do entrevistado, porque não existe isenção nesse sentido. Então o entrevistador vai apresentar a realidade dele com respeito a quem está sendo entrevistado. Além disso, diz o autor, os valores da sociedade que nos cerca, quando eles são identificados na vida do entrevistado, geralmente eles são exaltados. É isso que acontece. Então,
Geralmente essas conversas assim relacionadas à vida cotidiana com famosos são coisas muito efêmeras, né, gente? Fala sério. É muita bobagem. Tipo assim, quantos parceiros sexuais você já teve? Quando é que você perdeu a virgindade? Você pergunta assim, né? Qual o tamanho da tua fortuna? Quanto sucesso essa pessoa tem? Quanto poder essa pessoa tem? Então, mesmo numa simples entrevista, o entrevistado muitas vezes é apresentado como um ícone de poder, de genialidade, de um exemplo de boa vida a partir, é claro, da perspectiva da sociedade que nós vivemos. Estamos aqui com o grande, o famoso, o pegador, a moça que trai com todo mundo, você entendeu? Então o entrevistador pode, e faz isso frequentemente, exaltar aquele que está sendo entrevistado diante das realidades da sociedade. Olha só, eu achei isso aqui bem interessante. Ele apresentou um subtítulo de uma entrevista numa revista feminina, ok? Então diz assim o texto: considere o subtítulo de uma revista feminina. Vou ler o que ele escreveu aqui. Ainda na casa dos 20 anos, ela coleciona um casamento, um bebê, um divórcio e uma indicação ao Oscar. Agora, com 32, Kate Hudson está apaixonada e novamente grávida, mas isso não significa que ela vai parar. Ele tirou isso de uma revista feminina que entrevistou a atriz Kate Hudson. E aí, ele está dizendo que quando você lê essa frase apresentada, o que é que quem criou a frase está querendo dizer? Está querendo dizer que existem coisas que nós podemos e devemos colecionar na vida. Ele apresenta a vida da atriz como alguém que coleciona coisas, relacionamentos, vitória aqui, vitória ali, bebê, gravidez, uma nova paixão. É uma pessoa que vive intensamente, não é? Acumular acontecimentos na vida é uma conquista, segundo isso que está sendo dito aqui nesse subtítulo, independente até do aspecto moral. Nessas palavras, estou lendo aqui para não cometer nenhum erro, parar é algo negativo. Até uma relação superficial que gera uma gravidez é aceitável, mas um amor que leva ao compromisso é desinteressante. Veja só, em subtítulo de uma entrevista, o quanta coisa a gente percebe em relação à manipulação do que está sendo apresentado para quem lê, nesse caso, nós. Né? Aí ele trouxe outro exemplo, o subtítulo de um jornal sobre a biografia de Katy Perry, cantora, né? Cantora pop, bem famosa, e que diz o seguinte, esse subtítulo: a cantora escapou de uma severa infância cristã para encontrar a fama. Isso aqui está dizendo muito, né? Presume-se que um cristianismo severo é algo que se precisa escapar para se alcançar a fama, que é incompatível com o cristianismo. Então é uma tendência. Quando ele apresenta, o autor dessa frase apresenta a possibilidade da fama depois de ter escapado do cristianismo perverso, o que é que ele está dizendo? Que quem quer alcançar fama precisa desprezar esse cristianismo que na leitura dele é perverso. É óbvio, diz o autor também, gostei disso, que esse jornal, essa revista nunca diria escapando da fama para encontrar a salvação, que é um caminho possível e já vivido por alguns astros que chegam no cúmulo da fama, mas não encontram nada e precisam escapar da fama que está destruindo a vida deles para o evangelho, para a salvação. Ninguém apresenta esse tipo de possibilidade, não é? E aí, o autor apresenta outros exemplos de famosos apresentados como aqueles que encontraram o máximo, o Olimpo nessa vida, e ao mesmo tempo ele apresenta uma história de uma prostituta que se tornou famosa por se relacionar com um atleta enquanto a sua esposa estava grávida. Espera que você vai entender já. Tudo estava na mesma revista, diz ele, sem critério algum e com uma carga de influência muito grande aos seus
leitores. Então Steve Turner pega algumas publicações e encontra nessas publicações a vida de astros que tendenciosamente são apresentadas para nós como modelo de vida, no mesmo caminho a vida de uma prostituta que vive a fama porque se relacionou, transou, teve relações sexuais com um atleta muito famoso enquanto a mulher dele estava grávida, e ele está dizendo, olha, tá tudo no mesmo balaio. Todo mundo famoso, e a leitura é isso mesmo, o atriz está certa, a cantora está certa e a prostituta também, está no mesmo balaio, né? Apresentando a gente, apresentando a nós leitores, alguma coisa obviamente influenciada por uma tendência, né, que nos influencia. Bom, a outra coisa é que ele diz que nós precisamos tomar cuidado com as palavras usadas, porque as palavras muitas vezes são carregadas de intenção. O jornalismo pode fazer isso. O autor alerta para uma prática constante no jornalismo, que é a utilização de palavras com conotação positiva, quando assim o autor quer valorizar alguém, ou palavras com conotação negativa. Uma pequena palavra pode dar a nós, leitores, um aspecto diferente, uma interpretação diferente sobre alguém. Eu vou ler aqui 3 exemplos nesse sentido. Primeiro exemplo: não sou a favor da regulamentação do governo, disse o político. Essa é uma frase neutra, diz Steve Turner. Uma frase neutra, singela, simples, direta, objetiva. Outro exemplo com a mesma frase. Não sou a favor da regulamentação do governo, disse o político obeso. Essa palavrinha no final gera uma desconfiança ao leitor. Por quê? Nós sabemos que na sociedade em que nós vivemos, o termo obeso muitas vezes nos remete a uma pessoa com pouca vontade própria, uma pessoa que tem dificuldade de dominar a si. E é claro que não é essa a realidade completa desse termo. Há muita gente que tem tendências físicas à obesidade, enfermidades que levam à obesidade. Então a gente não pode dizer que todo obeso é do jeito que a gente acha que é, um preguiçoso que não quer perder peso. Apesar de nós muitas vezes pensarmos assim. Então, o jornalista astutamente joga essa palavra, porque ela tem como objetivo trazer descrédito àquele que está falando. É uma simples palavra, mas ela tem um poder e uma força muito grande. E o autor apresenta outra possibilidade na mesma frase. Não sou a favor da regulamentação do governo, disse o político radiante. Está enaltecendo o cara. Disse o político convicto. Disse o político que sabe o que está dizendo, radiante, confiante. Uma palavra muda muita coisa. O autor, ele ainda dá muitos exemplos e outras possibilidades sobre essa prática, não trouxe aqui por uma questão de tempo, e aí ele ressalta essa realidade. O jornalismo pode dar credibilidade ou não a uma pessoa. E é verdade, o poder dessa coisa é muito grande, tanto para levantar como para jogar alguém no chão. E aí, para finalizar o capítulo 5, ele destaca a realidade de que todos temos suposições, até os cristãos, e que nós dirigimos as nossas relações a partir dessas suposições. Mas o importante é nós sabermos decifrar o uso de tais suposições em uma entrevista. Ele fala isso num trecho um pouco grande, que eu não quis me ater muito aqui, mas é essa a verdade, né? Quando alguém fala alguma coisa sobre uma pessoa, está supondo aquilo, mas eu preciso tomar cuidado, porque se eu estou entrevistando alguém praticando jornalismo, a ideia do jornalismo é saber a verdade, mas às vezes a suposição passa por cima do desejo de alcançar a verdade. Eu acho que sim, eu suponho que é assim, então eu vou escrever assim e acabou. Fora os interesses que estão por trás de tudo isso. E a última coisa é que ele diz que nós devemos tentar da forma mais intensa possível encontrar a verdade. Então, esse é um alerta para nós cristãos.
que estamos inseridos nessa sociedade e que consumimos e que nos relacionamos com a cultura e que recebemos informação. Capítulo 5, falando sobre jornalismo, nos chama a atenção. Todos nós somos consumidores de informação. E como é que a gente consome essa informação? Segundo Steve Turner, nós temos que ter cuidado, porque nem sempre aquilo que chega até nós é verídico, é verdade. Existe muitas más intenções ao direcionarem informações até nós. Cabe a nós, então, buscarmos a verdade. Esse é o nosso Novamente de hoje. Muito legal esse papo, está sendo bacana para mim também, estou gostando demais. E na quarta-feira a gente continua essa conversa. Bora lá!